E aí, pessoal, tudo bom? Estamos de volta com mais um direto do Trono de Deus. Nessa tarde abençoadíssima, né? Que nós estamos aqui para falar sobre o quê? Exatamente, sobre Ezequiel. Mas como assim, Cláudia? Nós vamos falar sobre Ezequiel se nós estamos passando por um período aí, dia 31, amanhã, dia 1º, acaba o ano, né? E a gente vai falar ainda sobre Ezequiel. A gente não vai falar algo especial. Uai, mas Ezequiel não é algo especial? Para mim, Ezequiel era algo especial para a gente falar neste momento, né? A gente vai falar um pouquinho, vamos fazer uma retrospectiva, né? Falando um pouquinho sobre a vida de Ezequiel e vamos projetar um pouquinho aí sobre futuro, né? Abençoado aí, que o Senhor possa estar sempre trazendo para cada um de nós esse momento de reflexão, né? E um momento onde a gente possa estar trabalhando para que a gente possa ser verdadeiramente moldado pelo Espírito Santo de Deus, para que haja aí transformação, cura, libertação sobre as nossas vidas, né? Que possamos cada dia mais e mais abençoadas por Deus, né? É como a gente falou hoje de manhã, é ter atitude, é fazer, é acontecer. Seja bem-vindo, Marcelo. É engraçado como a gente. Engraçado não, né? Vamos, como Claudinha tem falado muito aí, vamos mudar essa, essa forma de dizer e agir em relação às coisas, elas não são engraçadas. É curioso como nós, treinadores comportamentais, nós temos uma tendência a usar uma, uma, uma dicção, uma tonalidade de voz para algumas. E é curioso que a gente percebe isso, né? Porque eu geralmente falo assim, porque você, eu dou umas pausas assim, você, e isso é inconsciente, não é uma coisa que você é natural, é impressionante, mas é natural, é completamente natural. E aí, quando a gente vai pegando isso, e a Claudinha tem boa noite, pessoal, é isso aí, tem essa tonalidade de voz, porque isso é importante, porque isso ajuda a fixar todas as vezes que você ouvir alguém, igual aquela história do gás, né? O Ah, Samuel me deu sim. um exemplo esse final de semana. Ó, essa semana, ontem, para dizer mais específico, da avó dele e da tia dele, que justamente a primeira coisa que quando toca a musiquinha, pensa, eu lembro do cara que entrega o gás. Então é exatamente isso, né? A gente fixa, se eu escuto alguém, diz, caraca, lembrei do Marcelo falando, é igualzinho. E a entonação de voz, ela ajuda a dar, aí já vem, ajuda a dar a Tá, seriedade exata que é necessário para aquele momento, né? E é sem exatamente. querer, velho. É uma coisa que sai, não é uma coisa que a gente. Ou então a Claro que são alusão anos fazendo para a mesma coisa. brincadeira também, né? Tipo assim, é algo espetacular, é algo fantástico, é algo completamente, né? Aí a gente já vai mudando. Quando vem, já mudou. Exatamente. É massa demais, velho. É massa demais essa sua profissão, é muito legal. Essa minha profissão, essa nossa profissão. É. Então, simbora. Direto do trono, Claudinha, mais Marcelo, mais Jesus, mais o Espírito Santo, mais Deus. Estamos aqui, reunidos neste momento, para falar sobre o capítulo 40 do livro de Ezequiel. Bom dia, passando rapidinho para desejar feliz 2021. Feliz 2021. Deus abençoe. Então, simbora. Eu posso ler o capítulo inteiro e depois a gente conversa? Claro, fica à vontade. Ezequiel. Deixa eu achar aqui, Ezequiel, que eu não achei, não. Ó, deixa eu te dar uma dica, tá entre Gênesis e Apocalipse. Achei então. Poxa, excelente dica. Tá vendo? Foi você falar e eu achei. Tá A vendo? visão do templo. Ezequiel é levado a Jerusalém. Lembra que a gente falou ontem sobre
o ultimato de Gog e Magog. É, legal. Quando que você vai me dar uma Bíblia dessa de presente, uma Bíblia de estudo dessa de Seu presente, hein? aniversário, pode ser? Pode. Combinado, fechou. Presente de aniversário é uma Bíblia dessa. Olha só, a gente falou sobre a queda de Gog e Magog e o sepultamento de Gog, quer dizer, de Gog, porque Magog é o povo de Gog. E aí o sepultamento deles. E os insights que nós tivemos ontem foi justamente para que tudo isso, né? Para que Deus faz essas coisas todas? E aí a gente falou assim, ele faz isso e tem aqui os passos, Cláudia. Ele fala sobre eu faço isso nada mais de que para mostrar que todos os seus inimigos que levantarem espada contra você, essas espadas eu vou levantar contra eles. Além disso, ele diz assim, ó, para que tudo isso? Para você entender que eu vou tratar com cada um segundo o seu problema, segundo a sua iniquidade. Então não fique alegre porque a espada do seu inimigo está contra ele. Entendeu? Porque também a sua espada que você levanta contra alguém ficará contra você. É, e para restaurar a sorte de Jacó nas nações. É o fruto, né? A consequência das nossas atitudes. Eu estava comentando isso com a minha mãe, assim. A gente fala assim, ah, eu passei por isso. Às vezes eu não entendo por quê. Você passa por, é como Deus fala para Jó, você passa por uma situação por três motivos. Ou você passa para que, amém, que Deus transborde, sim, sabedoria sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, e que possa estar cada dia mais e mais nos abençoando aqui, viu? Muito bom ter você aqui conosco. E aí, o que que acontece? Ele fala, Jó fala sobre isso. Jó fala assim, que Deus fala para Jó, né, que ele age para três coisas, ou ele age para as suas misericórdias, para que transborde as suas misericórdias sobre a sua vida, né, e aí você veja verdadeiramente quem é Deus, ou ele age permitindo que isso aconteça para que você colha mesmo o fruto do pecado, para que você colha a consequência do seu pecado, como aconteceu com o pessoal de Israel, né, no exílio babilônico, e aí que haja correção, que haja cura, que haja transformação, ou ele faz dessa forma, ele permite que aconteça dessa forma. Eu acho que eu já falei das três, não? Misericórdia, para coleta Para saber que ele é e, Deus. e para saber que ele é Deus. Falei as três, olha que legal. Então é isso. Tudo que a gente passa na vida, tudo que acontece na nossa vida é exatamente para que haja essa questão. Então, quando ele está falando aí de Gog e Magog, quando ele fala sobre a espada, ele está falando assim, não é sendo terrorista, mas ele está falando isso. Tenha cuidado com o que você faz, porque tudo que você faz gera um resultado para você, né? Toda a ação tem uma reação contrária e cadê Fernando para ajudar? De igual valor. De igual valor. Quer dizer, É, do mesmo jeito que você bate, exatamente. Por exemplo, dois carros que batem numa velocidade, um indo a 60 quilômetros por hora e outro voltando a 60 quilômetros por hora, a força desse impacto, tirando atrito, tirando isso e aquilo, é de 120 quilômetros por hora. Por quê? A mesma força que você bate volta com a mesma intensidade. São duas forças batendo, cada uma com 60, dá 120 a explosão. Agora, se você dá um soco na parede com uma força de 50 quilômetros por hora, você recebe esse impacto de volta com uma força de 50 quilômetros por hora. então assim, não é falando assim, ai meu Deus, ai, cuidado com o que você faz. Mas E quem sim, criou isso aí cuidado. foi Deus, não foi É, eu, não. tem que Foi ter ele. cuidado, porque volta. Exatamente. Aí o pessoal fala assim, o mundo dá voltas. Dá mesmo. O mundo dá Apesar voltas. de que estão especulando aí nas redes sociais agora se o planeta ele é reto ou se Voltou isso, você sabe, né? Você Meu sabe Deus, que sabia voltou não. essa se estão dizendo que que é tudo mentira, que esse negócio de ter ido para o espaço não faz muito sentido e que o planeta ele é plano. Ele não é redondo com as pontas achatadas, não. Isso aí é invenção filosófica.
E aí tá uma especulação agora, se você acha que ele é Deve plano ou se ele ser é redondo. igual na era antiga, né? Que ele é tipo assim, ele é retão, né? Aí embaixo tem o caldeirão do diabo, né? E se você viajar muito para Mas, um lado dele, você cai exatamente, dentro do caldeirão exatamente. do diabo, Mas aí né? o que que E se acontece com você isso? for, Aqui na vamos frente fazer tem uma uma torre de árvore Babel. grande. Aqui na frente de casa tem uma árvore grande, eu vou subir e vou dar uma olhada. Aí eu tiro uma foto e falo para vocês. Só que Tá bom. ninguém vai acreditar, porque os caras mandaram o satélite lá para cima para tirar foto e mostra e ninguém acredita. Você imagine eu subindo na árvore aqui da frente de casa. Aí que ninguém acredita mesmo. Ninguém Vamos fazer uma acredita. torre de Babel, vamos Tem, fazer uma torre de tem Babel. muita gente que não acredita nisso aqui, que acha que é balela, que é invenção de homem. Você imagina, você imagina se a Terra é plana e redonda. Vai mudar o que a minha vida se a Terra é plana e redonda? Não está Tava mudando pensando, em vai nada. mudar porque eu tava pensando em dar a volta ao mundo quando a pandemia acabar. Agora eu tô com medo, né? Vai que eu caio no caldeirão, né? Se tiver melhor, não dá a volta ao mundo, né? Vai que. Também acho. Se acha aí. A visão do templo, Ezequiel é levado a Jerusalém. Preste atenção nisso. No 25º ano do nosso exílio, 25 anos exilado. Não foi uma parada que foi assim, beleza, exilou ali, todo mundo arrependeu. Ui, tô arrependido, Senhor. Tá, então peraí, deixa eu ver se tá mesmo. Vou dar um tempo, porque toda promessa, ele passa pelo teste do tempo e da sua responsabilidade em relação a receber aquele negócio. Você está preparado para a parada. Então, no 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, nós estamos aonde? No final do ano, chegando quase no princípio do ano. Olha, Deus Chegando escolheu quase o no capítulo, princípio do hein? ano. É. Quer? Ai, que delícia. Tão Aí eu falei que ia bonitinho. aparecer. E aí, o que que acontece nessa parada? Aconteceu o seguinte, obrigado, Grazi. No princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após a queda 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém. Nesse mesmo dia, veio ele, o Senhor, a mão do Senhor veio a mim, e ele me levou para lá. Me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me expôs sobre o monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade. Para o lado sul ele me levou. Para lá eu vi um homem cuja aparência era como a do bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e um cana de medir. E o homem me disse: Filho do homem, veja com os seus próprios olhos, ouça com os seus próprios ouvidos e preste atenção em tudo o que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Tem um insight aqui, Cláudia. Olha só, Eu ia ele está falar para você dizendo dar uma assim. paradinha. Ai, que bom. Tem um insight aqui na minha mente que é o seguinte: Deus não é Deus de confusão e ele está me provando isso a segunda vez. Porque quando ele leva alguém para algum lugar, para uma visão, para mostrar alguma coisa que precisa ser feita, ele fala: preste atenção nisso aqui, porque isso aqui que eu estou te mostrando é para uma ação sua. Então fique ligado nisso, preste atenção nisso. Entendeu? Porque tudo aqui você vai ter que replicar essa parada lá onde eu preciso que seja feita desta forma. Como aconteceu, por exemplo, quando o anjo apareceu para José e falou: capa o gato, porque se vocês ficarem aqui, o Messias vai morrer. Porque ele não é Deus de confusão. Quando ele te dá uma revelação que precisa de uma ação, feliz ano novo, Rosana! Que precisa de uma ação, você verdadeiramente não fica assim, ai, será que Deus falou isso? Será que Deus falou? Não, ele é claro, ele fala, ele diz, é isso, assim, assim, assim. E quando você não age, quando você não faz, ele fala para você, olha, depois não diga que eu não te avisei. Exatamente, exatamente. Diga, que você pediu para dar uma paradinha aqui. E é fantástico, Marcelo, porque olha só, quando ele fala assim, ele fala que Deus o levou, Deus o levou.
Entendeu? Então, veja Aham. bem, não é algo que está acontecendo agora, é algo que vai acontecer. Como Deus leva também a João lá em Apocalipse, né? Quando João se vê completamente desiludido, porque Deus é assim, Deus mostra as nossas forças, mas Ele mostra também as nossas fraquezas para que a gente possa entender que nós somos seres humanos e que há erros, há falhas, mas que é possível se cumprir, se fazer o que Deus determinou para que estivéssemos fazendo, né? E ele fala assim, Deus, João chega e fala assim, Senhor, por que mesmo aconteceu tudo isso, né? Por que que nós fomos presos? Por que houveram pessoas que foram mortas? Por que que a gente passou por toda essa situação agora, se não tem mais ninguém, e agora não tem mais quem pregue, e agora eu estou aqui, né, preso, e para que serviu tudo isso se a tua palavra não será mais divulgada? A preocupação de João não era, veja bem, não era assim, Senhor, o Senhor fez isso comigo, o Senhor fez aquilo comigo, era assim, agora que eu estou preso, quem vai divulgar a palavra? Quem vai falar do Uau. teu amor? Quem vai Exatamente. falar do teu nome, né? Então, para que adiantou? E aí o Senhor chega e fala para ele, vem cá, João, vem cá comigo, eu vou te mostrar para que vai adiantar. E aí João vê todo o futuro. Então eu acredito que nesse momento Ezequiel deve estar assim, poxa Senhor, eu sou homem só de parábolas, né? Agora as coisas começaram a acontecer, tudo bem, ok, começaram a acontecer. E Deus fala para ele, Deus pergunta para ele, você está preparado para isso? Então julgue o povo se você está preparado. Lembra que Deus fala isso para ele? E aí eu Sim. acredito que ele deve estar com o coração contrito. Poxa, Senhor, a cidade está destruída, está tudo acabado, o povo está exilado, tem 25 anos de prisão, não há esperança para a volta. E como projetar um futuro dessa forma, um futuro de tristeza, um futuro de angústia, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, o que que eu vou fazer do meu futuro a partir de agora? Do que adianta eu ser profeta de Deus se o que eu vou dizer para as pessoas são palavras de tristeza, de angústia, de dor, de sofrimento, né? O que adianta? E aí eu acredito que Deus chega e fala para ele assim, Ezequiel, vem aqui que eu vou te mostrar uma Tá coisa. pronto. Tá pronto para um negócio, para ver o negócio acontecer. É isso aí. E aí vinha uma muralha externa que rodeava todo o templo, e na mão do homem uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros. Mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento e 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2 metros e meio. O limiar do portão, junto com o vestíbulo da porta interior, tinha 3 metros. Também mediu o vestíbulo da porta inferior e deu 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, e os seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão estava voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era de 5 metros. A profundidade da entrada era de 6 metros e meio. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta. Preste atenção nesses detalhes, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto de uma câmara até a outra e deu 12 metros e meio. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão, da entrada até a dianteira do vestíbulo da terra interior. A distância era de 25 metros. Havia também
janelas com ripas fixas superpostas para as câmaras e para os pilares. E do mesmo modo, para os vestíbulos, as janelas ficavam ao redor, pela parte de dentro. E os pilares haviam palmeiras esculpidas. Quer parar aí? Pode ser. Você começa. Que me acha impressionante, que me vem insights na minha cabeça é o seguinte: eu me lembro nada mais, nada menos do que quando Deus, lá atrás, mandou construir o templo móvel, aquele que ficava rodando durante o deserto. Ah, se levanta acampamento, o fogo baixou e agora a gente vai começar a andar. Desmonta tudo e vamos levar. E as medidas, ele falou todas as cores das roupas dos sacerdotes. Deus, ele é riqueza de detalhes. Ele é É verdade. riqueza dos mínimos detalhes. Quando ele mandou, me lembro também, quando ele mandou Noé construir a arca. E tem um insight sobre a construção da arca. Quando ele mandou, ele disse assim: eu quero que você construa assim, desse jeito, dessa forma, assim, assado. Deus, quando dá a visão do átrio interior, do átrio exterior e de todo o templo, que ele está falando do templo de Israel, da reconstrução do templo de Israel, ele está dizendo em riquezas. Quando Salomão começou a construir o templo também, ele mostra e fala sobre o templo. É uma leitura que você fala assim: putz, que leitura chata, porque eu quero saber quantos côvados tem, eu quero saber quantos, e cada côvado é meio É metro, chata mesmo. quantos côvados tem, quantos pés tem, qual é a altura. Eu só quero saber. Mas aí sua imaginação ela começa a ferver. Você vai na internet, busca, olha, gente, olha que massa, o templo era desse jeito assim, ficava assim. Foi E o assim tanto que de era a roupa do insight que você sacerdote. tira também da construção do templo, o porquê que ele fez dessa forma, e o que ele colocou, e o que ele falou, e você vê que ele deu habilidade às pessoas a fazerem, e que ele já tinha pessoas que já faziam, e que quando o povo foi lá e pediu vasilhas, e aí o povo foi e deu ouro para eles, deu riqueza para eles, o porquê que eles estavam dando isso, o que iria acontecer, né? Então, assim, você vê o motivo de muita coisa. Foi dentro dessas historinhas que são chatas de ler que você encontra pequenas orações como a oração de Jabes, por exemplo, né? Que você acha, por exemplo, a Exatamente. genealogia, como a gente estava conversando naquele dia, de Noé, e você percebe que o povo de Tiro é um povo que é descendente de Noé. E aí você vai tendo vários pedacinhos, aí você vê que o povo. Você vai pegando coisas assim, você fala, meu Deus do céu, olha só, se eu não tivesse lido em a genealogia. Então é Exatamente. chatinho, mas é importante. É, exatamente. Extremamente exatamente. É, então, é isso. E me lembra a riqueza de detalhes, a riqueza de detalhes. Vou continuar aqui, ó. Ele me levou ao átrio exterior, e eis que nele havia câmaras, um pavimento em volta de todo o átrio. Diante desse pavimento havia 30 câmaras. O pavimento era todas as portas, tinham o mesmo comprimento das portas. Esse era o pavimento inferior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior e deu 50 metros do lado leste e do lado norte. O portão do norte, quanto ao portão que dava para o norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, as suas câmeras de 3 lados e 3 do outro lado, e os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas no primeiro portão, 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. As suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham as mesmas medidas dos portões que dava para o lado leste. Subia-se para este portão por 7 degraus, até a quantidade de degraus, 7, número da perfeição, né? O número da plenitude, 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dele. Esse portão do átrio inferior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu de um portão a outro portão e deu 50 metros. E aí ele fala assim:
o portão sul. Então ele me levou ao lado sul e eis que havia ali um outro portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares, os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor, os seus vestíbulos, como as outras janelas, os comprimentos eram de 25 metros de largura e de 12 metros e meio. Havia uma escada de 7 degraus também, idênticos os dois lados, e o seu vestíbulo estava diante dele, tinha palmeiras esculpidas nos pilares, tanto de um lado quanto do outro. O átrio interior também tinha um portão que dava para o sul. Ele media um portão e o outro na direção do sul e deu 50 metros. O átrio interior do portão sul. Então ele me levou ao átrio interior pelo portão do sul. Ele mediu o portão do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões. Ele está sendo específico, mensurável. Está dizendo que isso é alcançável e que é importante fazer desta forma, certo? E precisa ter tempo para Detalhista, acontecer. né? Exatamente. E Smart, você acha que vem de estudiosos de administração, de Smart vem treinadores de Deus. comportamentais? Os insights sempre vêm de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é por Ele e para a glória dele. E ele diz assim, ó, tinham também janelas ao redor de seus vestíbulos, os comprimentos eram de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia vestíbulos ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. E o seu vestíbulo dava para o átrio exterior, havia palmeiras esculpidas e nos seus pilares o que a escada tinha 8 degraus. Essa tem que ter 8 degraus, ela precisa ficar um pouquinho mais alta. O átrio interior, depois de me levou ao átrio interior, para o leste mediu o portão e tinha as mesmas dimensões dos mesmos outros portões. Também as suas câmeras, os seus pilares. Olha só a importância dele frisar. Tá vendo? Essa aqui tem a mesma medida dessa, que tem a mesma medida dessa, tem a mesma. Não erre nessa parada. Tem as suas câmeras, os seus pilares, os seus vestíbulos e tinha as mesmas medidas dos outros. Havia também janelas ao redor de seus vestíbulos e o comprimento era de 25 metros de largura e Tudo 12 tem um metros e meio. porquê e um para quê, né, Marcelo? Ele não faz uma Exatamente. coisa aleatória, ah, porque eu quero assim. Não, existe um porquê e um para quê, né, de cada coisa. Sim, sim. Exatamente. E aí ele diz assim: o seu vestíbulo dava para o átrio exterior e havia palmeiras esculpidas seus pilares, e do um lado, e a sua escada tinha 8 degraus também. E o átrio interior do portão, então levou para o átrio interior norte, mediu, tinha as mesmas dimensões que os outros portões, também tinha suas câmaras, os seus pilares, os seus vestíbulos, as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros de largura, 12 metros e meio, mesma medida do outro. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior, havia palmeiras também esculpidas e o degrau também era de 8 degraus. E aí os edifícios olha só, na verdade, eles são 49 versículos de medição. Eu vou parar por aqui, pode ser? Pode, mas antes deixa eu te falar uma coisa. Assim, você Fale. vê uma coisa bastante interessante aí, quando ele fala sobre os detalhes das medições e tudo mais, ele vai dando tudo certinho, né? E existe um porquê, existe um para quê, mais para frente, quando a gente for estudar ainda no livro de Ezequiel, a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito dessas coisas. A gente vê que a projeção, quem faz quem reconstrói, começa a reconstruir a cidade é Neemias, né? Começa a reconstruir a cidade. E aí você pega lá, se você for verificar, ele fala até a madeira que vai ser utilizada, entendeu? E aí quem vai ceder, quem vai ajudar, quem vai fazer tudo isso, ele já tem isso tudo projetado. E é muito interessante você ver aí que Deus é completo, ele não é incompleto, ele não faz nada pela metade, ele é sim, ele é muito detalhista, ele é muito cuidadoso em cada coisa que ele faz. E na história, né, na história mesmo, quando você vai analisar, existiu uma outra construção do templo antes da construção dessa construção do templo aí dita, que os judeus não aceitaram. Por que eles não aceitaram? Porque não foi a construção projetada por Deus. Uhum. E aí eles fizeram Presta conforme. atenção nisso que Cláudia acabou de falar e foque nisso. Foque nisso, porque a gente vai falar exatamente sobre a época que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo. Não foi, eles não aceitaram porque não foi a projeção. O que, Cláudia?
Feita por Deus. realizada, feita, designada, estabelecida, direcionada pelo nosso Pai. Continue. E aí não aceitaram. Então, assim, e o rei queria colocar, né, o faraó, eu acho que foi faraó, agora eu tenho dúvidas se foi faraó ou se foi o rei da Babilônia, um dos dois. Ele queria colocar o formato do jeito dele, entendeu? E aí o povo de Israel disse, não, ou é do jeito que Deus designou, do jeito que Deus projetou, ou não é. Entendeu? É, E aí eles entendi. fizeram conforme o que Deus havia dado, o projeto que Deus havia dado para eles. Então, assim, isso é maravilhoso, Marcelo. Deus é detalhista. Meu pai costumava falar assim, quando falava sobre o Noé, ele falava assim, tá, tudo bem, onde jogou o cocô dos bichos? Ah, o que aconteceu? O que fez? E eu vou te dizer, havia um lugar, porque Deus é detalhista. Sim, exatamente. Havia um jeito, porque Deus é Exatamente. detalhista. Ele não foge, Exatamente. né? E existe uma diferença muito grande entre você ser detalhista e perfeccionista. Deus não é perfeccionista, ele é a perfeição. Então tudo que ele faz é perfeito, ele não erra. Então não tem esse negócio de, o tempo é isso, o negócio é aquilo. Não, porque com Deus não tem essa parada. Tudo que ele faz é perfeito. Mas ele me fez e eu não sou perfeito. Você é perfeito porque você é designado para fazer. Agora você precisa entender o que você... mas é porque eu não tenho minhas pernas. E se você se curar disso, se você se curar emocionalmente disso, não estou falando assim, que Deus pode fazer e crescer o resto da sua perna aí e você ter perna. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando assim, é que se você se curar emocionalmente disso, você vai curar outras pessoas. Então você é perfeito sim. Porque Deus te dá aquilo exatamente para algum motivo. Né? Deus te dá, te permite ou faz alguma Engraçado, eu coisa estava exatamente falando, por algum curioso, eu motivo. estava falando isso hoje de manhã também. Exatamente por algum motivo, não é porque foi feito exatamente para você. O seu problema, o seu sacrifício foi feito para você, é para você, não é para ninguém, é para tu. Você que precisava vivenciar isso, entendeu? Então, assim, é muito importante entendermos isso em profundidade para entender projeção de futuro. É sobre isso que Deus está falando exatamente nesse capítulo de hoje. Ele pega Ezequiel, que estava lá, a Cláudia falou assim, porque de repente foi igual aconteceu com João, que estava falando, Senhor, tanto sacrifício, eu aqui faço isso, faço aquilo, tenho falado da tua palavra, e é que é extraordinário, o único que morreu de morte morrida, né? Ninguém matou ele. Foi o único que verdadeiramente morreu de morte morrida. E aí, e não de morte matada. E aí, o que acontece? Ele fala assim, ei, meu filho, vem cá então, que eu vou te mostrar a projeção de futuro. E Cláudia estava falando, provavelmente Ezequiel estava nessa vibe, nesse momento, não está escrito aqui, mas Deus conhece a nós em profundidade dentro do nosso coração, né? Então, de repente, estava passando por esse momento, ele chegou e falou assim, vem cá. E a gente está nesse momento agora. A gente está no momento que a gente está no último dia do ano. Nós estamos no último dia do ano, a gente está aqui e a gente para e pensa assim, caramba, não sei quando que vai vir vacina para o meu estado, se vai vir vacina para o meu estado. Eu não sei se essa vacina, qual é a eficiência verdadeira dela. Eu não sei de verdade se ela serve para alguma coisa, se deixa de... Se são vírus vivos ou se são vírus atenuados. Se há a probabilidade de eu ser contaminado com a doença quando eu tomar a vacina, se não há. Então tem muita coisa que vai surgindo na sua cabeça que, assim, meu Deus... É complicado, são muitos medos. É Se eu voltar vou ter àquela emprego, se eu era. não vou ter, se eu vou ter condições de sustentar e voltar a sustentar minha família, e ter emprego e ter trabalho, e isso e aquilo. É voltar Continue. àquela era onde o presidente, né, teve que obrigar os maridos a deixarem as suas esposas a serem vacinadas, porque tinha que suspender a manga, né, da roupa para poder ser vacinada e não podia acontecer isso. Então, ele teve que obrigar isso a acontecer. Então, é voltar a essa era de dúvida, de medo, de angústia, né? Que a gente, infelizmente, a gente está passando. A gente está passando por várias dúvidas, Sim, né? sim. Exatamente. E aí Deus,
em sua grandiosa e extraordinária sabedoria, em sua grandiosa e extraordinária plenitude e visão, ele diz assim, cara, eu sei de tudo. Eu sei o que está lá na frente. Tudo que eu faço é de bom, é de melhor, é para o extraordinário, não é para o ruim. Tudo que eu faço é de bom, é de maravilhoso, é de extraordinário, é para você e não é de ruim. E eu te mostro a projeção. Ele está falando sobre projeção de futuro. Deus, nesse capítulo 40 de Ezequiel, ele está falando sobre justamente a projeção de futuro. Sobre a desesperança de um povo que estava há 25 anos no exílio babilônico, que estava há 14 anos numa queda da sua cidade. E ele pega Ezequiel, que Cláudia disse assim, Ezequiel está lá, cabisbaixo, tristonho, e de repente preocupado com o futuro dele, não. Como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem fale sobre o Senhor? As pessoas vão esquecer de ti. As pessoas não vão se lembrar, precisamos falar sobre o Pai. E aí ele fala assim, meu filho, venha cá, que eu vou te mostrar exatamente o que vai acontecer. E como, olha só, porque Deus é detalhista, e como é para ser feito. Como é para ser feito, ele é detalhista na sua projeção de seu futuro. Tudo aquilo que você imagina, Deus fala assim, eu sei os pensamentos que tem ao seu respeito, eles são maiores do que os seus pensamentos, os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Então, não se preocupe com como. Se você sonha de uma forma e o meu é muito maior do que muito maior do que o que você sonha, do que o que você projeta, você não consegue nem imaginar o que eu vou te dar, onde que eu vou te colocar. E aí, esse é o maior exercício que a gente precisa fazer dessa virada. A gente precisa deixar de entender, minha mãe falou aqui, ó, o seu amanhã tem que ser hoje, foi o que ela falou. Ela falou essa Colocar frase. como frase dela lá. Exatamente. O seu amanhã tem que ser hoje. O que foi? Sumiu. Cláudia? Não. E ele fala, o seu amanhã, e ela falou, o seu amanhã precisa ser hoje, o seu amanhã precisa ser hoje. Então, a dica que a gente dá, que Deus está nos trazendo à luz em relação a esse capítulo de hoje, é justamente isso. Pare para pensar, perceba e entenda que a projeção é Deus que vai te dar, mas é importante você viver tudo aquilo que você projeta. Não adianta, não é perlim-pim-pim. Não adianta, não é uma coisa que você vai fechar os olhos. É impressionante, falei sobre isso ontem, Claudinha, no do Trono. As pessoas vão para a igreja agora na virada e chega lá e a igreja, digamos que é uma igreja que é uma igreja que tem uma pegada profética. Né? E aí quando tem uma pregada profética, não vê a hora, a gente fica lá, nós fiéis, sentados no banco, esperando o profeta falar assim, e agora levante a sua mão que eu vou profetizar um negócio para a sua vida. Aí todo mundo, pô, eu quero, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Mas existe uma ação por trás disso. É isso que a gente precisa entender, não é perlim-pim-pim, você chegou lá na igreja, levantou as mãos e Deus entregou na sua mão e você vai chegar em casa e vai fazer assim e o carro vai aparecer na porta da sua casa. Entendeu? Ou então você vai chegar lá com aquela mágica assim, no terreno onde você deseja a sua casa, você vai fazer assim. Prum. Não é sininho, velho. Entendeu? Não é Peter Pan essa parada. Não é o Não é fantástico fantasia, mundo. aquilo que eu Não falo, a é gente tem que fantasia. entender que fantasia é diferente de sonho. Sonho vira Exatamente. realidade, fantasia é magia, magia é mentira. É isso aí. É isso aí. Então, assim, se eu não consigo ver, se eu não consigo imaginar, se eu não consigo projetar, eu não consigo fazer acontecer. Não é assim, o segredo que eu vou mentalizar, eu quero uma pizza, 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 e aí eu tô de olho fechado aqui, eu abro os olhos e tem uma pizza. Não é isso. Entendeu? Não é assim que a parada acontece. Ah, Marcelo, mas quantas vezes a gente andava lá e de repente você projetava na sua cabeça, vai ter uma vaga de estacionamento para mim, chegava lá, a vaga estava lá.
é porque eu estou exercendo a minha fé de que a vaga vai estar lá. Não é pirlim-pim-pim. É assim, alguém saiu para eu entrar. Alguém saiu para eu entrar. Não é? Cheguei lá, ixi, olha, tem um carro aqui, peraí, vou pegar aqui a minha varinha do Harry Potter e Leviosa! E aí o carro vai levitar e você vai botar o seu, não. E se acontecer isso, cuidado, fique lá vigiando, porque a mágica pode acabar e aquele carro que está levitando Vai está em cair cima em do cima do teu. seu. E ó, peia, meu filho, tá vendo? Porque É, as coisas que são ocultas, que são negras, elas não foram feitas para te ajudar, para te auxiliar. Elas foram feitas para te lascar e te levar para o inferno. Tá bom? é isso Porque aí. para onde ele vai, ele quer levar um monte de gente possível junto com Não ele. quer E aí ficar quem sozinho, decide. não. Não quer não, que ele é carente. Agora, É. você decide se você quiser ir, se você quer ir com ele fazer companhia para ele ou não. Quem decide é você. Tá bom? Aí a outra porta tem, como meu pai dizia aí, que Cláudia falou, tem o formato certinho do seu corpo. Cuidar para não engordar muito. Se engordar muito, velho, já era, tu não Não passa entra. não. Não Passa passa, não. não. Agora a outra, mas não se preocupe, porque tem uma porta para tu. A outra é largona, tranquila. Tá bom? Você vai conseguir passar por lá. Essa é a mensagem de Ano Novo. Parece piada engraçado, mas essa é a mensagem para 2021. Para final de 2020 e início de É, 2021. eu acho que é assim, Projete. pare de fazer promessas e comece a fazer. Exato. E comece a fazer. Lembre-se, amanhã é o Dia Mundial de se quebrar a promessa. Seja fora da curva. Quando você estava dando uma aula ontem da mentoria It's Time, e aí olha só, presta atenção. Quando a gente muda 1 centímetro na largada, olha só, tá vendo aqui? Esse aqui tá reto e esse aqui. Quem é que acerta o meio do alvo? Esse ou esse? De baixo. Mas olha só, presta atenção. Quanto é que ele saiu aqui no início do lugar? Pouquíssimo. Agora você imagine se essa caneta tivesse 20 quilômetros. Onde que ela não ia chegar? E essa aqui ia continuar onde? É reta. Então começa na primeira merda que a gente faz. Começa em sair 1 centímetro. Agora, se você ajusta o curso, velho, 1 centímetro, o que que acontece com você? Tá entendendo? Acerta o Você alvo. alcança o alvo. É decisão de 1 centímetro, mas é só uma gordurinha. Hoje é 1 centímetro que vai te gerar uma gordurona lá na frente. É Tá verdade. entendendo? É Simples verdade. assim, a vida é feita de decisões mínimas, pequenos empilhamentos de resultados para o futuro. E como disse a minha grande véia mãe, que o seu amanhã seja hoje, porque o amanhã não existe não, velho. Faça hoje, faça agora, faça já. Beleza? Quer acrescentar Beleza? alguma coisa, minha irmã? Não, é isso aí mesmo. Tá Beleza. perfeito. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Obrigado Amém, por Deus. mais um dia na tua presença. Obrigada, Senhor, por esse último dia do ano de 2020. Vem sobre nós, Senhor, nos abençoando, guardando, livrando de todo mal. E que em nossos corações haja, Senhor, o poder do Senhor, o poder de atitude. Em Que nome de Jesus. possamos ser cheios, Senhor, dessa vontade, esse desejo de agir, para que o nosso amanhã seja hoje e para que o nosso futuro seja agora, para a honra e glória do teu nome. Eu que te peço e te agradeço. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Beijo, galera. Um feliz Beijo, ano novo para feliz ano vocês. novo Que o para Senhor todos vocês. abençoe, guarde, livre e que todos os seus sonhos sejam realizados. Como o Marcelo sempre diz, eu quero, eu posso, quando eu faço. É isso aí. Lembra o seguinte, olha só, amanhã, dia 1º, é feriado mundial. Tem 0659? Tem. Tamo junto. Até depois do fim. Tamo lá. É isso aí. Beijos! Beijo, galera. Até amanhã. Até mais tarde. Até amanhã. Até o ano que vem.